Continuamos aqui. Vamos falar hoje sobre o Evangelho, os benefícios trazidos pelo Evangelho. Vocês já pararam para perceber, para analisar a fonte de riqueza que é o Evangelho? Vocês já pararam para analisar todos os benefícios que o Evangelho nos traz? Para que possamos entender melhor sobre o Evangelho, precisamos primeiro entender o plano de Deus. Precisamos ler os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis para entender, e o capítulo 14 de Isaías. Porque nos capítulos primeiros de Gênesis nós podemos ver ali a criação de todas as coisas. E uma das coisas que Deus criou, a mulher da costela do Adão, para que ele não estivesse só, macho e fêmea, Deus os criou. Ele criou para procriar. Você vá ali, medite ali que você vai ver. Portanto, o que fez com que nós venhamos a ter uma condenação foi o ato da desobediência, de provarem daquela árvore, daquele fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Simplesmente eles não deveriam de provar, porque Deus foi claro: o dia que vocês provar, certamente morrereis. E eu pergunto para vocês, eles morreram? Não, de imediato não, duraram quase 1000 anos. Agora, espiritualmente, sim, ali houve a separação do homem com Deus. Deus criou todos nós para vivermos livre. Por isso que Adão e Eva pecaram, porque caso contrário seríamos escravos. Porque Deus, sendo Deus, grande Deus todo-poderoso, ele poderia intervir, chegar ali e destruir a serpente. Ele poderia tirar o Adão, tirar a Eva dali, e várias maneiras ele poderia fazer. Ele é todo poderoso, mas não. Por eles terem a liberdade, por eles terem a ordem de não comerem daquela árvore, Deus permitiu, porque nós somos criados livres. E ali entrou a condenação. E o que nós precisamos entender, eu já estou careca de falar, eu acho que vocês devem ter percebido, de entender, compreender, é que nós nascemos debaixo dessa condenação, do pecado de Adão e Eva. E o único meio de sair dessa condenação é aceitar Jesus. E aceitar Jesus verdadeiramente, cumprir com seus princípios, respeitar a sua palavra, obedecer aquilo que está escrito e vivermos pela sua palavra, sermos verdadeiros cristãos. É assim que vamos conseguir melhorar a nossa, como que eu vou dizer, a nossa sociedade. Porque quem aceita Jesus, ele não vai, por exemplo, ingerir bebidas alcoólicas, porque ele entendeu que o apóstolo Paulo falou ali em 1 Coríntios, que o corpo dele é templo do Espírito Santo e que não pode ser destruído por bebida alcoólica. Ele não vai de maneira alguma ser enganado por falsos teólogos, os falsos pregadores, as falsas religião, porque a religião ela não serve para nada. O que serve é a palavra de Deus, os ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus. Então ele não vai ser enganado dizendo, não, mas a bebida alcoólica pode, os bêbados que não vão herdar o reino dos céus. Não, a bebida alcoólica foi abolida. Ah, mas Jesus bebeu, ele transformou água em vinho. Se Jesus bebeu, não sei. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Que ele transformou água em vinho, ele transformou, e não era mosto, como é ensinado na congregação em que eu congrego. Eu respeito meus pastores, mas não era. Era vinho. Tanto é que a bebida alcoólica, porque a Bíblia ela não é escrita em ordem cronológica, ela é escrita conforme o Espírito Santo foi dirigindo. Então, a bebida alcoólica, no meu entendimento, ela foi abolida na passagem da Santa Ceia, porque ali está claro que eles iam para comer e beber e se embriagar. Se embriagavam, então tinha álcool, porque sem álcool não embriaga. Então, assim, as pessoas usam de desculpa, porque querem desobedecer a Deus e esquecem que Satanás, uma palavra que muitas pessoas não querem ouvir falar do diabo, tudo que ele quer que deixe ele quietinho, esquece que o diabo afrontou Jesus usando sua própria palavra. Na tentação, no deserto, você pode ver isso em Lucas capítulo 4, ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus quando Jesus estava ali em jejum e teve fome.
Então as pessoas acham e se escondem atrás de qualquer versículo isolado para cometer erros. E dentro da sua concepção natural, eles irão para o céu. E todo ser humano acha que vai para o céu. Ninguém vai ir para o céu, para o inferno consciente. Ninguém, as pessoas acham que estão salvas, mas elas esquecem de examinar a palavra de Deus. Erreis não examinando as escrituras nem o poder que nelas há, Jesus falou, porque são elas que de mim testificam. Então eles acabam esquecendo o que está escrito, se não me falha a memória, em Mateus 22, e não examinam a palavra de Deus, e se examinam, elas não têm o entendimento suficiente, porque a palavra de Deus é a única palavra viva que existe, e é necessário que haja uma autoridade que tenha comprometimento com a palavra do Senhor, e que realmente seja cheia do Espírito Santo, para poder desmembrar aquela palavra, desvendar, tirar da Bíblia, e colocar em prática, para que ela possa nos vivificar, nos tornar a dar vida. A palavra de Deus apenas lida ou ensinada de maneira apenas a letra, ela mata. A letra mata, o apóstolo Paulo foi claro, o Espírito vivifica, é necessário que haja o comprometimento daquele intérprete da palavra de Deus e que esteja cheio do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa vivificar as pessoas. Então o Evangelho é o maior benefício, porque o pecado cometido por Adão fez com que Satanás, isso está em Apocalipse, mais uma vez Apocalipse, Isaías capítulo 14, e você pode ver ali que Satanás disse: eu subirei ao mais altos céus, lá para a banda do norte, e de lá também comandarei. Ele persuadiu 30% dos anjos. Aí você vê a capacidade dele. Se ele teve capacidade para persuadir os anjos do Senhor, quanto mais o ser humano. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui para dizer que nós devemos de fugir da condenação e vivermos e usufruirmos os benefícios aqui. Jesus é o caminho. Qual é o caminho? O caminho para todos os setores da nossa vida. Jesus é o caminho para o casamento abençoado. Jesus é o caminho para a saúde. Jesus é o caminho para a empresa andar bem, é o caminho da prosperidade. Enfim, ele é o caminho da verdadeira felicidade. A verdade. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só podemos andar no caminho se estivermos libertos. Presos não andaremos. E essa liberdade só se dá após conhecermos a verdade. E o conhecer da verdade inclui muita coisa, gente. Muita coisa. Inclui o batismo, inclui arrependimento, inclui a humildade, o pedido de perdão, inclui largar vícios, regularizar a situação no casamento, cuidar dos filhos, ter um bom testemunho diante da sociedade, ter suas contas em dias, cuidar o que fala, cuidar o que pensa. São vários itens, digamos assim, vários estatutos de Deus que temos que observar. Não é apenas nos molhar ali e achar que estamos salvos. Então é necessário que venhamos a ter um verdadeiro encontro com Jesus para sairmos da condenação que foi imposta por Adão e Eva. Como Deus nos criou livre, nós somos livres para tomarmos as nossas decisões. Então, quais são os benefícios? O Evangelho é o maior benefício. Não existe outro benefício. Quais são os benefícios que podem trazer para a sociedade? Eu anotei alguns pontos aqui e vou ler. Vícios e suas consequências. Olha aqui, ó. As consequências do vício são acidentes de trânsito. Se não houver o vício lícito ou ilícito, drogas lícitas e drogas ilícitas, se a pessoa não estiver viciada, vai haver menos acidentes de trânsito. Por quê? Porque a maioria dos acidentes de trânsito são por embriaguez, uso de entorpecentes ou drogas ilícitas. Raramente acontece algum por falha mecânica ou por negligência, embora o vício já seja uma negligência. Então, assim, são vários pontos que só trazem benefício para a sociedade. Menos acidentes de trânsito, eu coloquei aqui, menos doenças. Quantas doenças geradas diretas
pelos vícios, tanto de droga como de bebida alcoólica, como do tabagismo. Quantas doenças, e doenças diretas e indiretas? Por exemplo, uma mãe que é gestante, está grávida e fuma e bebe, a criança tem possibilidade de herdar algum problema de saúde. Pode ter algum problema genético ali. Então, assim, ó, são consequências de vícios. Menos doenças, menos acidentes de trabalho. Quantas pessoas vão amanhecidas, como se diz, para trabalhar, pessoas com pouca hora de sono, e eles acabam prejudicando o patrão porque eles não rendem o suficiente que deveriam render, e algumas vezes acontecem acidentes do trabalho e incidentes, porque a pessoa é às vezes drogada ali, ela acaba brigando com o colega, trazendo prejuízos moral até para a empresa, porque aquela notícia corre que nem notícia ruim, corre rápido, infelizmente. Então, assim, ó, são vários pontos que têm que ser observados, que o Evangelho está aí para libertar, e que somente o Evangelho poderá libertar. Se existir solução fora do Evangelho, me apresentem. Eu respeito os senhores psicólogos, os senhores psiquiatras, eu respeito os senhores palestrantes, eu respeito, mas tragam a solução então. Porém, a solução só existe no Evangelho. Eu vou falar daqui a pouco o porquê que a solução só existe no Evangelho. Menos doenças, menos acidentes de trabalho, menos homicídios. Tanto o homicídio daquele que pegou o volante lá, embriagado e pechou alguém na rua por aí, como homicídios em bares, homicídios em boates, nas ruas, por causa de vícios. Menos homicídios, menos separação de casais. Hoje em dia essa praga está assolando o país aí, parece que é no mundo inteiro, e muitas vezes, nem sempre a separação de casal é por causa do vício, mas muitas vezes é por causa do vício. E aquilo ali vai causar a separação do casal, e sendo que Deus diz que não separem o homem e o que Deus uniu. E infelizmente também nesse ponto, também casais hoje em dia já está raro, porque infelizmente deixaram a lei de Deus de lado, tá parecido com Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que Deus exorta o filho que ama, aceita a exortação, perdeu o freio moral, perdeu completamente, a sociedade está completamente corrompida, e o resultado são casamentos que duram pouco, e o resultado desses casamentos que duram pouco é que às vezes tem filhos nessa união, e o resultado são crianças traumatizadas, crianças revoltadas, crianças que produzem pouco, que não estão preparadas para conviver em sociedade. Então, assim, ó, o Evangelho tem a solução para tudo isso. O Evangelho é o único que pode solucionar todas essas coisas, menos traumas na infância. Criança que vê o pai batendo a mãe, ou até que viu acontecer, infelizmente, um feminicídio, essa praga aí que está assolando a humanidade aí, ela vai, com certeza, ela vai ter algum trauma, algum problema que vai levar para a vida inteira até que se converta e aceite Jesus, pois foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Menos traumas da infância, leis com mais caráter, com mais honestidade, porque infelizmente vivemos numa humanidade desigual, onde é hilário, onde eles buscam a igualdade causando separação. É grupo disso, é grupo daquilo, sendo que Deus nos colocou para vivermos como irmãos. E existe um meio de convivermos e nos respeitarmos a todos, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, que para com Deus não existe acepção de pessoas. Então aquele que é cristão jamais vai julgar alguém por ser homossexual, por ser negro, ou por qualquer outro tipo de classe, porque é pobre. Não.
Aquele que é evangélico, que aceitou o Senhor Jesus, que é cristão, que tem um compromisso com Deus, ele se preocupa em ter um bom testemunho, uma boa reputação diante da sociedade e em pregar o evangelho. Ele não se preocupa em contendas, em problemas que só servem para dividir a nação. Traumas na infância, leis mais justas e prosperidade. Já pararam para pensar que tudo isso que eu falei aqui, que as consequências disso aqui, quanto, por exemplo, a pessoa se acidentou, é nós que pagamos. Os nossos impostos é o poder público que vai pagar através dos nossos impostos. Tudo aquilo que nós adquirimos, nós deixamos ali impostos porque está embutido no produto adquirido. Então não tem como fugir disso. Então os leitos dos hospitais estão amarrotados de pessoas com problemas por causa da bebida, por causa de acidentes. E esses leitos poderiam ser usados para pessoas que realmente estão enfermas. Eu não estou aqui dizendo que eles não devem ser tratados. Tem que serem tratados, sim. Tem que serem respeitados, sim. Porque, afinal de contas, eles não têm culpa do vício em certos pontos. Porque o evangelho está sendo pregado e ninguém vai ter desculpa de que não entendeu, de que não compreendeu. Então, o que é necessário? É que as pessoas se convertam. Que as pessoas aceitem verdadeiramente o Senhor Jesus. Leis mais justas, haverá menos corrupção, havendo menos vícios, haverá menos doenças, como eu já falei, menos acidentes. Só traz benefício. A própria empresa irá produzir mais, porque a pessoa vai trabalhar ali de maneira sóbria e vai produzir, porque se ele é cristão, se ele tem um ensinamento básico, ele vai ensinar a zelar por aquilo que vem às suas mãos, porque a palavra do Senhor diz que tudo quanto nós fazemos, nós devemos fazer como a Deus e não aos homens. Então só tem benefícios, e sem contar o maior dos benefícios. Infelizmente as pessoas não querem ouvir, mais sobre inferno, sobre diabo, mas infelizmente existe absolvição, existe condenação. Você que irá assistir, pense só um pouquinho. Se não existisse a condenação, por que Jesus iria morrer? Não havia motivo algum para Jesus morrer se não existisse a condenação. A condenação existe? Existe. Quem aceitar o Senhor Jesus e cumprir com seus mandamentos será salvo. Mas quem não cumprir, infelizmente, irá perecer no lago que arde com fogo e enxofre, como Jesus falou, e de lá não vai sair mais. Tenha a humildade de pegar um dicionário e pesquisar o significado da palavra alma. É parte indestrutível do homem, parte intelectual do homem, parte indestrutível. Não termina. O nosso intelecto faz parte da nossa alma, ele é indestrutível. Lá no céu e no inferno não existirá esse corpo aqui. No céu será um corpo glorificado, e no inferno eu não sei, não quero saber como será, mas só sei que não termina. Daqui 1000 anos tu vai estar lá. Quem não aceitar Jesus, e quem aceitou Jesus não obedece, trata de se ajeitar hoje, trata de ver teus erros, reconhecer teus erros e assumir uma postura de cristão. Daqui 10.000 anos, daqui 1 milhão de anos, você vai estar lá, e lá só tem choro, ranger de dentes e fogo que arde como fogo e enxofre, que arde como enxofre. Então é necessário reconhecer que precisamos aceitar Jesus e usufruirmos de uma vida digna aqui e ainda herdarmos a maior das bênçãos. Reconhecer que o Evangelho é o maior benefício que existe, que o Evangelho é a boa notícia. Se existe uma boa notícia é porque tinha uma má notícia, que era a condenação através do pecado de Adão. Mas a absolvição veio, está em Romanos 5,17, fala ali, o apóstolo Paulo fala que se a condenação entrou por um, quanto mais reinarão em vidas através de Jesus Cristo. A condenação entrou por Adão, mas através de Jesus vamos reinar em vida. E ainda vamos ter a vida eterna. Agora, quem não aceitou Jesus, só lamento, Fazer o quê? Então, assim, reflita, pense, tenha humildade. Você
umbandista, candomblessista, maçom, testemunho de Jeová, mórmon, católico, evangélico, seja o que for. Examine sua vida. Você está andando de acordo com os princípios bíblicos de amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas? Você está respeitando a palavra de Deus? Você tem a certeza da sua salvação? Religião africana, seja o que for? Continue, meu amigo, continue. Tem certeza que está salvo? Tem certeza que está fazendo o bem? E tem certeza da sua salvação? Continue, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas tenha humildade para reconhecer se você estiver errado. Tenha humildade para ouvir a palavra do Senhor. Não quer ir na igreja, não tem problema nenhum. Assista, existem vários programas de televisão e até programas da internet, mas que sejam pregadores sérios, que preguem realmente a palavra do Senhor como ela é. Chega de coisa distorcida, porque no dia do juízo ninguém terá desculpa. Ninguém vai dizer, Senhor, eu não entendi. Não, mas Senhor, eu achava que os pastores eram ladrão. Jesus disse que no meio do trigo tem joio e não há como tirá-lo. E se Jesus falou, quem sou eu para dizer que não tem como tirar? Não tem. Se Jesus disse que não tem, então não adianta brigar, não adianta ir para o Face, não adianta ir para a porta da igreja, não adianta fazer queixa para o irmão, para o obreiro, não vai tirar. Jesus disse que não tira. Então assim, ó, mas eu achei que lá na minha religião, esquece a tua religião, obedeça a palavra do Senhor. Deus mandou fazer, faça. Deus disse para parar, pare. Um abraço a todos, toca o dedo aí, senta o dedo aí, compartilha em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nunca é demais ser pregada. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo.